Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Descomplica SAP. E hoje nós vamos continuar o nosso treinamento da onde a gente parou na última aula. Venda normal, né? Nós estávamos tratando para refrescar a memória de vocês, nós estamos tratando o processo de vendas e distribuição no SAP, processo de venda normal. Na última aula, nós começamos uma introdução dos termos que serão abordados a partir do treinamento de hoje, né? Dentro do pedido de venda. Então, hoje a gente vai dar início à criação de um novo tipo de documento de vendas no SAP. Então, vamos lá. Essa é a tela, né, do SAP, para aqueles que não conhecem. Esse é o menu do SAP. Aqui, geralmente, desse lado aqui, ele é um menu onde eu posso adicionar, por exemplo, o logo da empresa, né? Habilitar o logo da empresa. Nós temos uma árvore de transações, onde eu posso acessar as transações standard do SAP. E eu tenho um menu de atalho, onde eu posso inserir o nome da transação, né, que eu preciso acessar, clicar no Enter, né, do meu teclado, ou pressionar o botão verde aqui, que é o botão Continuar Processamento. Eu tenho outros botões aqui que são utilizáveis no SAP, o Voltar, Sair e Cancelar, e o botão, né, de Salvar. Mas agora a gente vai acessar a transação SPRO, SPRO, e nós vamos clicar no botão Continuar Processamento. Clicando em Continuar Processamento, será exibida essa tela. Nessa tela, você precisa clicar na opção Imagem Referência SAP. Ou você pode pressionar a tecla F5, como vocês podem ver aqui na imagem, né? Sabe, todos os botões, geralmente, eles têm algum botão de atalho. Nesse caso aqui, o Imagem Referência, o botão de atalho dele é o F5. Vou clicar aqui no botão, ele vai abrir um menu para mim com todas as configurações pertinentes dentro do SAP, né, para eu realizar um processo, seja de venda, contábil, financeiro, logístico ou de compra de mercadoria, ou fiscal, entre outros. O menu que a gente precisa localizar aqui nessa árvore de configurações é o menu de vendas e distribuição. Então, como vocês podem ver aqui embaixo, né? Vendas e distribuição, localizei. Eu vou clicar nessa seta para abrir um menu de opções dentro de vendas e distribuição. Clicando em vendas e distribuição, eu vou ter várias opções para configurar dentro do processo de vendas e de distribuição. Eu posso configurar dados mestres, que hoje nós não vamos ver, funções básicas para vendas e distribuição, venda, processo de faturamento, relação de serviço, intercâmbio eletrônico dos dados, interface de POS, transferência de dados, data aging e arquivamento, adaptações de sistema, administração de autorizações, contabilização de receitas, sistemas de relatórios, entre outros. Hoje a gente vai acessar aqui o menu de venda, né? Clicando novamente na setinha para ele abrir as opções dentro da venda. Então, dentro de venda, eu vou ter mais algumas opções para configurar. Entre elas, solicitação de documentos de venda, documento de venda, controle de cópias para documentos de vendas, atualizar a exibição de categoria de data e período, entre outros. Nesse caso, a gente vai clicar aqui no menuzinho ao lado de documento de vendas para ampliar as opções. Ao ampliar as opções do documento de vendas, eu vou ter algumas opções. Dentre elas, o cabeçalho de documento de vendas, ou seja, dados lá relevantes para cabeçalho da venda. E eu tenho a opção do item do documento de vendas, divisão de remessa, serviço ao cliente, entre outros. O que é importante ressaltar aqui no cabeçalho de documento de vendas? Geralmente, no cabeçalho de documento de vendas, eu vou preencher informações que estão relacionadas sobre a minha operação e cliente, tá? Então, que informações que são relevantes para a minha operação? Por exemplo, o tipo de pedido. Então, a gente vai clicar aqui e ampliar novamente. Cliquei aqui, ele vai abrir agora dentro do menu de cabeçalho de documento de vendas algumas opções. O que nós queremos agora é definir o tipo de documento de vendas. Lembra que na aula passada eu falei para vocês que, olha, para que serve o documento de vendas? Ele serve, além de outras coisas, para
definir que tipo de venda que eu estou fazendo, né? Nesse caso aqui, a gente quer fazer uma configuração de venda normal. Então, diferente das opções anteriores que eu fui clicando na árvore, né, que estava assim, nessa setinha para ir abrindo as opções, aqui eu vou clicar nesse relógio, que é o botão executar, para executar a transação para essa configuração. Então, clicando no relógio, ele vai abrir essa tela. Aqui eu tenho vários documentos de vendas, né? Já que já vêm pré-configurados pela SAP. Então, eu vou clicar no botão posicionar, aqui embaixo, né? Como vocês podem ver que a setinha está apontando. Cliquei no botão posicionar, ele vai abrir um pop-up para eu preencher um tipo de documento de vendas. E aqui eu abro um parênteses. Esse botão posicionar, você vai encontrar ele em vários lugares dentro do SAP. Para que serve esse botão posicionar? Para você digitar um código e localizar esse código dentro do menu de configuração. Nesse caso aqui, eu estou configurando um tipo de ordem standard, que é a ORB, que é a ordem standard para venda no Brasil. Então, eu vou preencher ORB ou RB e vou clicar no botão avançar. Ou eu posso teclar o Enter no meu teclado, que ele também vai me levar para onde eu preciso ir. Se o sistema localizar o que eu estou procurando, a opção ela vai ficar aqui como primeira da lista de opções. Se ele não localizar, ele vai dar uma mensagem de alerta aqui no rodapé do SAP, informando que ele não conseguiu localizar os dados. O que eu vou fazer agora? Lembra na aula passada que eu comentei que uma das boas práticas da SAP é copiar o documento e não criar um documento do zero ou até mesmo modificar um documento existente? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, eu vou selecionar a ordem standard, ORB, ordem standard Brasil, clicando aqui, ó. Aqui vai mais uma dica para vocês valiosa. Para selecionar a linha no SAP, quando você acessar uma transação no menu de lista, igual esse aqui, você clica na caixinha cinza ao lado, que ele vai selecionar a linha para você. E aí você poderia ter algumas opções aqui, dentre elas, que é mudar a visão de edição para a visão de exibição. O que é a visão de edição e o que é a visão de exibição? Quando eu entro no SAP, numa transação de configuração e o ambiente ele está habilitado para fazer configurações ou até mesmo desenvolvimento, ele já entra no modo edição. Quando que ele não entra no modo edição? Quando alguém já está acessando essa transação. Por exemplo, se alguém agora tentar acessar esse SAP na definição de tipo de documento de venda, vai aparecer uma mensagem para ele informando que o usuário Vinícius está tentando criar aqui, está fazendo uma edição. E vai perguntar: você gostaria de exibir apenas? Aí ele vai poder exibir o documento. Nesse caso aqui, ele já entrou em modo edição. Mas se eu não quero editar nada, eu só estou fazendo uma consulta, aqui vai uma dica super valiosa. Clica nesse lapisinho aqui para ele mudar para o modelo de exibição. Assim você não trava um colega que deseja fazer uma configuração e também não corre o risco de modificar nada indevidamente. Esse outro botão aqui, ele serve para acessar os dados. Então, se eu clicar nesse botão, ele vai exibir todos os dados de configuração da ordem, né, que é essa ordem que eu selecionei. Se eu não selecionar nenhuma linha, ele vai, quando eu clicar no botão, vai ser apresentada uma mensagem dizendo: Vinícius, você não selecionou uma linha. Seleciona uma linha para eu poder exibir. No botão Entradas Novas, ele vai exibir, vai entrar na tela de acesso lá para a configuração do tipo de ordem de venda com uma tela em branco. É como se fosse um quadro branco e você vai ter que começar a sua pintura. Esse botãozinho com as duas folhinhas brancas, ele serve para copiar. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a ordem e vai criar uma cópia com todos os dados que já estão configurados na ordem. E aí eu vou poder partir daí. Esse botão ele exclui, então se eu clicar nele, o que ele vai fazer? Ele vai excluir essa linha. A partir do momento que eu salvar, clicando no disquete, eu eliminei esse documento do SAP. Aí aqui eu tenho o botão de desfazer, tenho o botão de selecionar tudo, selecionar parcial, desselecionar tudo e de informações. O que a gente vai clicar aqui é o botão de criação com cópia. Então eu vou criar esse documento com cópia. Clicando nele, selecionando a linha, clicando no botão.
Aí aqui, como vocês podem ver, a primeira coisa que eu preenchi foi o nome da ordem. E nesse caso, como eu estou fazendo uma cópia da ordem, vou colocar um Z na frente, criar uma ordem do tipo desordem, e aí eu vou colocar a descrição. Para esse curso aqui, essa ordem vai ser a ordem de venda Descomplica SAP. Então, é uma ordem de venda normal que vai ser utilizada para o nosso processo, nosso treinamento de Descomplica SAP. Aí agora eu vou explicar para vocês os outros, né, os outros dados que a gente tem aqui na tela. Então aqui, categoria do documento de SD. Aqui eu informo, né, eu especifico qual o tipo de processo de vendas que eu estou fazendo, qual que é o tipo de vendas que eu estou fazendo, qual modelo, né, qual que é a categoria. Pode ser desde uma solicitação de cotação, ou até mesmo uma cotação, uma ordem, uma proposta de itens, programas de remessa, entre outros, como vocês podem ver aqui na tela. Nesse caso, é uma ordem normal, então eu vou fazer um pedido de venda normal. Então, eu vou escolher a opção C, ordem. Tá? Ah, mas Vinícius, qual que é a diferença da cotação e da ordem, por exemplo? A cotação, ela geralmente ela é utilizada, por exemplo, para segurar preço. Pense assim na tua rotina lá no dia a dia. Você entra no material de construção e vai fazer um, um orçamento, né? Então você chega lá para o vendedor e fala, eu quero comprar tintas da marca X, XYZ. Eu queria saber qual o valor do azul cor do céu. Ele vai colocar lá no orçamento e vai falar, ó, o valor tá esse. O valor é R$ 150. Ah lá. Aí você vai falar, então tá bom. Eu vou ver e vou pensar e volto aqui na frente. Volto daqui uns dias para comprar. Aí ele vai falar, ó, mas eu não sei se segunda-feira esse preço aí vai estar o mesmo, talvez mude, porque tem empresa que ele tem uma alteração no preço, né? Às vezes tem uma janela que o preço ele acaba sendo elevado. Nesse caso, a cotação ela serviria para segurar esse preço. Ó, se você voltar até tal dia, eu consigo segurar. E aí ele já salva um pré-registro dos dados da venda desse cliente. Então, quando ele voltar na loja, ele não vai ter, por exemplo, a inconveniência de ter que informar tudo de novo. Com a cotação, eu consigo criar um pedido de venda para ele sem a necessidade dele ter que falar qual que é a cor da tinta, qual que é o modelo da tinta, tudo que ele falou para o vendedor anterior. Então, basicamente, essa é a principal diferença. Aqui a gente vai criar uma ordem direta. Então, não vou fazer uma cotação, não vai ser um tipo de solicitação de cotação. Vai ser uma ordem que eu crio na transação BA01. Classificação. Essa classificação, ela é uma classificação que ela serve para, basicamente, para você mapear lá os dados, fazer um mapeamento, né? O fim dela é que ela salva numa tabela do SAP que futuramente você pode usar para controle de relatórios, né? Para informação. Ele salva lá na tabela TVAC, né? Que é uma tabela de controle lá por tipo de documento de ordem. Ela é basicamente para que serve? Eu vou criar uma tag, uma subtag eu vou classificar minha venda, por exemplo uma ordem sem marcação, né, que é o nosso caso aqui, que a gente vai escolher, ou poderia ser, por exemplo, correção de ordem de entrega, né, eu estou dizendo que é uma ordem de fornecimento, um programa de remessa em JIT, né, just in time, uma retirada por PS, entre outras. Nesse caso aqui, a gente vai deixar em branco, tá? Aí aqui tem um outro quadro, que é o bloqueio do documento de vendas. Então, assim, quando ele estava branco, ele está sem bloqueio. Um azinho quer dizer que ele está bloqueado, mas somente para processo manual. A criação automática ela é permitida. Até aqui tem um exemplo da própria SAP. Processo de bônus. Bônus com criação automática, ele permitiria. Só não consigo ir lá na VA01 e usar esse documento de venda para criar ele manualmente. E X quer dizer que o documento de venda está bloqueado. E lá no menu anterior que a gente tinha acessado, né, vocês conseguiriam visualizar, além do nome e da descrição, esse flagzinho, se o documento está bloqueado ou não. Então, vou voltar lá para vocês verem. Aqui, ó. Bloqueio. Se a ordem tem um bloqueio, ela vai aparecer aqui do lado. Ou um X ou um A, ou se tiver em branco, não tem bloqueio. Então, para que eu vou bloquear uma ordem de venda? Quando eu não quero que o usuário lá final, né, o meu cliente, né, utilize esse documento de venda. Então, por algum motivo, esse documento de venda ele vai ser descontinuado. A empresa não vai mais trabalhar com venda normal, somente com venda
por exemplo, de entrega futura, né? Ou vai criar um processo de venda por cross-dock, por exemplo, né? Sem depósito. E aí eu quero, não vou mais usar as ordens, para evitar que o usuário final, que pode ser 1 ou pode ser 1000, não use mais as ordens, eu bloqueio ela. Então, o usuário não vai ter mais visibilidade dessa ordem de venda quando for lá na transação, utilizada para criar a ordem de venda. Aí agora eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o sistema de numeração, que é esse próximo quadro. Antes de encerrar aqui nosso encontro de hoje, eu vou falar um pouquinho de como que funciona. Desse lado esquerdo, a gente tem o intervalo de numeração atribuído internamente e externamente. Então, é um código que ele é livre. Não existe, por exemplo, um match code, igual nesses outros aqui que a gente exibiu. Que, por exemplo, eu clico no bloqueio aqui, dou um F4 ou clico no match code, ele exibe as opções. Esse campo ele não tem opção. Eu que escolho. Então, por exemplo, o que significa esse 01 e 02? É um código que eu vou usar para amarrar a numeração da ordem de venda, tá? E aqui do lado direito, a gente tem o incremento, né, do número do item e o incremento do subitem. O que é esse incremento do item e o incremento do subitem? Que a gente deixou 10 aqui. Significa que, quando a gente for criar um pedido de venda, o usuário ele vai informar o cliente, ele vai informar o código do material, vai colocar a planta e a quantidade. Se ele pressionar um Enter, vai ser atribuído automaticamente intervalo de numeração de incremento de 10 em 10. Então, o primeiro item vai ser o 10, o segundo vai ser o 20, o terceiro vai ser o 30, o quarto vai ser o 40, o quinto vai ser o 50 e por aí em diante. Subitem. Se eu tenho, por exemplo, um item filho, se eu faço, por exemplo, trabalho com item que tem itens com subitens, né? Automaticamente, quando eu crio um subitem, também vai ter um incremento de 10 em 10 nesse subitem. O que é importante ressaltar aqui é que se o usuário, por exemplo, mesmo que eu coloque o 10 aqui, lá na ordem de venda, o usuário coloque 5, 0,5, por exemplo, e dê um Enter, ele vai respeitar o 0,5 da ordem de venda, e não o incremento, porque o incremento ele é automático, se o usuário não preencher. Se ele preencher, ele vai respeitar o que o usuário preencheu. Agora, antes de terminar o nosso encontro de hoje, eu vou mostrar para vocês sobre o intervalo de número de atribuição. Então, para isso, a gente vai clicar aqui no X, tá? A gente não vai salvar essa ordem ainda. E a gente vai voltar no menu anterior. No menu anterior, a gente estava aqui em definir tipo de documento de vendas. Agora, a gente vai definir o intervalo de numeração para documento de vendas. Então, eu vou clicar aqui no reloginho. E aí ele vai abrir aqui, ó, o objeto de intervalo que eu estou ajustando, que é o intervalo de numeração para documentos de venda. E aqui tem o prefixo de in, né, que é né, um subparâmetro que eu posso usar para definir o meu intervalo de numeração. Nesse caso, a gente não vai usar. Aí eu clico no botão intervalos, conforme a setinha está mostrando aqui, e no botão intervalos, eu vou poder configurar lá aquele código. Lembra aquele código que a gente viu lá no tipo de documento? É aqui que eu coloco. Então, eu posso cadastrar, por exemplo, o 01, que é o meu documento que estava lá no intervalo interno. O 02, no intervalo externo. Então, eu vou colocar o 01 no intervalo do número 1 até o número 4.000, na verdade, 4.999.999. Já o meu intervalo externo, ele vai começar dos 5 milhões, na verdade, né? E vai terminar nos 5.999.999. E aí eu vou flagar. Quando é externo, vou dar um flagzinho de ativo. No caso nosso, que é 01 interno, eu não flaguei, e o de baixo, que é o externo, eu flaguei. E qual que é a diferença do externo para o interno? Isso. No interno, que é esse primeiro caso, quando eu for criar a minha ordem de venda, ele vai abrir a ordem de venda, mas o campo com o número da ordem de venda não vai estar aberto para informar lá qual o número da minha ordem de venda. Ou seja, ele vai ser automático. Então, ele vai seguir a sequência: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, automaticamente. Ah, Vinícius, e o 2? O 2 é diferente? Aqui eu posso informar o número, por exemplo, 5.920.233.
e salvar. Quando eu uso um número de intervalo externo? Quando eu tenho, por exemplo, uma ordem sendo criada do sistema legado ou de uma transação como a LTMC, né? Que é uma transação externa e está imputando para dentro do sistema. Então, é um número de intervalo externo. Então, quando eu informo externamente esse número, eu preciso definir o range aqui também que é permitido, para que o usuário não crie, por exemplo, um documento com o mesmo número, o mesmo tipo de ordem, mesmo número, interno ou externo, para não ter dados duplicados no sistema. Então, por hoje, pessoal, é isso. Queria agradecer a todos que ficaram comigo até hoje, até esse horário, né? Na verdade, obrigado. Aqui o meu e-mail, né? Qualquer dúvida, sugestão, né? Pode mandar e-mail, né? Eu respondo o mais rápido possível. Obrigado a todos